Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e a gente está aqui para falar um pouquinho de tempo geológico e formação da vida. Para a gente conseguir entender sobre tempo geológico, a gente tem que pensar que ele se trata da formação da Terra. E isso a gente vai conseguir entender como se dá a evolução das espécies e da vida em geral. A formação da Terra, ela começou há muito tempo atrás, ela começou há 4,6 bilhões de anos atrás. Isso é um número muito difícil da gente conseguir mensurar, pensando que a nossa noção de tempo é baseada na nossa vida, na vida humana, que é em torno de 80 a 100 anos no máximo. E isso remonta também à evolução das espécies. Se a gente conseguir datar cronologicamente a evolução da Terra, desde o princípio, a gente vai assistir a evolução das espécies de perto, os filos que foram perdidos, os filos atuais e a evolução e os elos perdidos que a gente tem. Como a nossa noção de tempo ela é muito ínfima, a nossa passagem pela Terra é muito efêmera, a gente criou essa tabela. Essa tabela ela é a tabela cronoestratigráfica. Ela é feita justamente para a gente conseguir entender, datar e separar os eventos que ocorreram na Terra durante todos esses 4,6 bilhões de anos. Nela, a gente vai ter essas divisões maiores, divisões menores, até muito menores, onde a gente já consegue ter uma noção melhor de tempo espacial. Essas divisões da tabela cronoestratigráfica, elas são dadas por três principais divisões. A primeira é o éon. Ela é uma divisão constituída de algumas eras. Menor do que ela, a gente vai ter a era, que é uma parte de um éon, e é constituído de períodos. Abaixo, períodos que são divisões menores de uma era. Agora, em escala, para a gente entender, um éon seria essa divisão maior, o Fanerozoico. A era, que seria uma divisão de um éon, seria essa divisão Cenozoica amarela e essa outra parte Mesozoica azul. E o período seria o Paleógeno, uma parte do Cenozoico que é uma parte do Fanerozoico. E onde será que fica a humanidade nesse tempo todo da Terra? Bom, se a gente fosse pensar, fazer uma analogia ao tempo do dia, são 24 horas. A humanidade ela surgiria apenas nos últimos 3 segundos dessas 24 horas. É um tempo muito pequeno. Agora, para a gente entender um pouquinho mais da formação da Terra, a gente vai estudar 4 eras: a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Começando aqui pelo cambriano, que data a formação, o início da Terra. E você consegue imaginar como seria o início da Terra? Você acha que seria mais ou menos igual ao que a gente tem hoje? Seria muito diferente? Acho que bem diferente, né? A gente tinha um planeta com intensas atividades químico-físicas. A gente tinha mares que ainda não haviam sido formados, nuvens nutridas por vulcanismos, o tempo todo a Terra sendo penetrada por raios e radiação solar intensa, já que a gente não tinha uma atmosfera consolidada. Nesse lugar tão inóspito, sem oxigênio disponível na atmosfera, com os oceanos sendo formados ainda, alto tectonismo, uma atmosfera completamente hostil, que tipos de seres que a gente podia ter? Bom, a gente só podia ter seres primitivos, né? Já que a gente está datando também, com a formação da Terra, a formação da vida. Os primeiros seres eles vão aparecer no pré-cambriano. O pré-cambriano ela é a maior era que a gente vai estudar, porém ela é com menor evolução de espécies, justamente porque é um período muito difícil e as adaptações para sobrevivência requerem alto gasto energético. Então, os primeiros seres que a gente vai ter, essa imagem ela é uma constituição, obviamente, a gente não teria uma imagem dela, dos primeiros procariotos fossilizados, onde a gente só tinha metazoários, coelenterados, anelídeos e alguns artrópodes primitivos.